do sonho. O sonho é quando você imagina uma realidade que ela não é real, mas você imagina como transformar aquela realidade para aquele delírio virar realidade, ou seja, para ele ser um sonho. Imagine uma criatura que a mãe estudou até a quarta série e o pai estudou até a quarta série e está no quinto grau de estudo. Então, qual que é o papel do sonho nisso? Né? No quinto grau de estudos, é mais de 20 anos de estudos. Né? A minha mãe estudou 3, meu pai estudou 2 anos. Né? Então, o sonho, ele ocupa um papel central nessa agenda. Né? O sonho, ele é do indivíduo, né? Da parte do eu, do querer, da vontade, da disposição, do trabalho. Aqui, a gente não está, logicamente, longe de mim, eu seria a última pessoa a dizer isso, de ignorar as condições materiais do sonho. Ou seja, aquilo que nos impede, aquilo que nos dificulta, né? É preciso pensar nessas condições. Vou dar um exemplo. Eu estou com 38 anos, estou no doutorado. Imagine o fato de eu ter tido, muitas vezes, não ter me alimentado durante a minha infância, isso certamente reduziu o meu potencial. Isso é uma questão elementar, né? Então, eu não estou aqui dizendo para que a gente seja super-heróis, né? A gente está em condições de adversidade. Né? A gente que é de família pobre, a gente está numa batalha onde as armas são distribuídas para outras pessoas mais do que para a gente. Mas aí a gente tem duas formas básicas de encarar este mundo. A gente sabe que o mundo é assim. O mundo é um lugar horrível. Então, há duas possibilidades básicas que a gente pode falar. Uma é dizer, eu aceito o mundo tal como ele é. É um mundo horrível. É um mundo que 20 milhões de pessoas hoje estão com fome. Vocês estão aqui nessa conversa e tem 20 milhões de pessoas que daqui 2 horas e meia não vão comer. Ou não sabem se vão comer. São 20 milhões de pessoas. Hoje, 120 milhões de brasileiros estão com dificuldade para comer. 20 milhões estão com fome e 120 milhões estão com dificuldade de comer. Então é um mundo horroroso. Mas aí a gente tem duas escolhas básicas. Eu aceito esse mundo tal como ele é, ou eu quero mudar o mundo. E são duas escolhas válidas. Conservar o mundo, para quem acha que o mundo tal como ele é deve ser conservado, ou mudar o mundo. Eu escolho mudar o mundo, porque eu não me conformo com um mundo horroroso. Né? 5 milhões de crianças não têm o nome do pai na certidão de nascimento. 5 milhões de crianças não têm o pai. É um mundo horroroso onde os pais vão embora. Meu pai foi embora, deixou minha mãe com 5 crianças. É um mundo horroroso. Então, se você se conforma com esse mundo, é um direito seu. E outras pessoas não se conformam. Né? Eu acho esse mundo um mundo de ser mudado. E temos 3 mundos. Tem 3 mundos. Tem um mundo como as pessoas querem, aqueles que podem, querem que a gente acredite que esse mundo é assim mesmo. Então eles vão dizer para a gente, olha, é assim mesmo. Não tem o que fazer. Não tem como mudar. Então se conforme. Então essa é uma possibilidade de ação. O conformismo. O conformismo é uma ação. Você conserva o que está. Daí uma classificação muito antiga que a gente tem entre conservadores e as pessoas que querem mudança. Né? O problema não é ser conservador para mim. O problema é o que você quer conservar. Você quer conservar um mundo em que as mulheres ganham menos? Em que os negros recebem bala perdida? Em que os gays morrem por ser gays na rua e recebem garrafadas e recebem bala? Então, esse é um mundo que você pode querer conservar. Eu não quero conservar esse mundo. Eu acho que esse mundo tem que ser transformado. E por isso que a educação é central, porque a educação, por si só, ela não muda o mundo. Quem disse isso foi Paulo Freire. Ele disse, a educação, por si só, não muda o mundo. Pessoas mudam o mundo. Né? Então, a gente pode se conformar e dizer, realmente, esse é um mundo bom. Um mundo em que 6 pessoas têm a riqueza equivalente de 100 milhões de pessoas no Brasil. As 6 pessoas mais ricas no Brasil, o dono do Itaú, o dono do Safra, o dono do Banco Bradesco e mais 3 pessoas, o dono da Globo, eles têm a riqueza equivalente da metade dos brasileiros. 6 pessoas.
E eles têm uma característica comum. Eles não trabalharam para conseguir esse dinheiro. Eles são herdeiros. Ou seja, tecnicamente eles são o que a gente chama de vagabundos. Pessoas que nunca trabalharam. Eles simplesmente nasceram ricos e continuam ricos. Esse é o mundo tal qual ele se apresenta para a gente. É um mundo que a gente acredita que ele não pode ser mudado. E essas pessoas que estão lá em cima, elas têm todo o interesse de que o mundo permaneça tal qual ele é. É óbvio que uma pessoa como eu, filho de lavadeira, descendente de escravizado, a minha tetravó chamava Marcelina Pereira, ou Marcelina Borges de Melo. Pereira veio do meu tetravô, Joaquim. Eles fundaram a comunidade quilombola de Lagoa dos Borges. Então, uma pessoa que é a tetravó, ou seja, a quinta geração de escravizados, chegar ao quinto grau de estudos, isso muda a estrutura. Isso não é um lugar que estava reservado para mim. Porque este é um país que distribui os benefícios a partir da cor da pele. Então, se você tem a pele, quanto mais escura a sua pele, mais difícil é a sua vida no Brasil. Isso é um fato da estatística, do mundo dos dados, dos números, né? Se você é mulher, aqui no Brasil a gente distribui privilégios pelo fato de você ser homem. Você ser mulher, a sua vida vai ser difícil. Então, se você é mulher, provavelmente, com a porcentagem razoável de você ser abusada por um parente, se você engravidar, há uma probabilidade alta do seu companheiro fugir e você ficar com um filho. Há uma probabilidade alta de você abandonar a escola se você for mulher, mais do que os homens. Se você arrumar um emprego, há uma probabilidade maior do que os homens de você ter uma renda menor do que os homens. E isso é o mundo do fato. O mundo é assim. Só que eles querem acreditar que o mundo é assim e acabou. Mas há uma outra possibilidade. Há um mundo do sonho. Há um mundo que poderia ser. E é isso que a educação precisa ser. Uma educação que transforme, que faça com que a gente pense por nós mesmos. Eu sou muito contrário ao proselitismo. Proselitismo é uma palavra que significa doutrinação. É alguém vir e dizer o que você tem que fazer. Né? Você vai de casa em casa dizendo: a minha religião é a melhor, a sua não presta. O meu partido é o melhor, o seu não presta. A educação tem que fazer com que as pessoas pensem por si mesmas. Né? E esses grupos, essas corporações que mandam no mundo, eles querem que a gente não pense por nós mesmos. Eles querem que a gente pense o que eles querem que a gente pense. Então, as pessoas são criadas e são educadas não para mudar o mundo, mas para querer ser rico. E como elas não podem ser ricas porque elas não herdaram, então eu, como sou tetraneto de escravizado, não tenho terra. Eu não tenho herança. Então, se eu sonhar ser rico, na verdade eu estou entrando no jogo deles, porque eu não vou ser rico, porque eu não tenho herança. Né? Então, quando você não tem herança, você já entra numa corrida de 100 metros, tendo que fazer 180 metros. E a pessoa que tem herança vai partir lá de 80, faltando 20 para terminar. E depois ele tira uma foto, no caso vestibular, tira uma foto lá na chegada e diz: olha, vocês tiveram a mesma condição, mas não tinha a mesma condição. Não tinha condição. Então a minha trajetória é um acaso. É claro que eu me esforcei. É claro que eu trabalhei muito. É claro que eu acordei cedo. É claro que eu dormi tarde. É claro que eu aproveitei todas as oportunidades. Então, eu consegui uma bolsa para falar inglês. Com essa bolsa para falar inglês, eu consegui uma bolsa para falar francês, espanhol e chinês. Com essa bolsa que eu consegui para falar espanhol e chinês, eu estou estudando árabe e italiano. Então, são oportunidades que eu tive, mas as pessoas não têm essas oportunidades, geralmente. Eu tive sorte e eu tive muita gente trabalhando comigo. Então, essas conquistas, é preciso saber, elas não são individuais. O que eles fazem para a gente? Olha, diz assim: ó, o Cristiano conseguiu, então basta você querer. É claro que o querer é fundamental, mas não basta você querer. É lógico que não basta você querer. Porque senão você não vai ser um sonho, vai ser um delírio. A pessoa que acha que o mundo é o que ele acha que é, ele é tecnicamente considerado pela psiquiatria um louco. Né? E geralmente as pessoas internam, dão remédio para essas pessoas. Né? Eles andam com o volante na rua dizendo que é um carro. Por quê? Porque a realidade objetiva não interessa para essas pessoas. E é isso que eles querem que a gente acredite, que basta a gente querer. Porque aí eles ficam com um recurso, geralmente o recurso financeiro, né?
Porque a questão é política. A fome é política, a falta de acesso à educação é política, a falta de biblioteca é política. Nós estamos num município com 16 mil pessoas morando, nós não temos uma biblioteca. Isso é um absurdo. 16 mil pessoas não têm livro disponível na comunidade. Se você quiser hoje fazer uma pesquisa numa biblioteca pública, aberta todos os dias, não tem América Dourada. Isso é uma decisão política. A fome é uma decisão política. Nós temos 210 milhões de pessoas, são 119 milhões de pessoas com fome. Aí você fala assim, não, é porque não tem comida. Tem comida. Se você for no Atacadão, vai ter uns armários lá com 15 metros de altura de comida. Então tem comida. Então tem gente decidindo que pessoas vão morrer de fome. O Brasil produz, para você ter uma ideia, 28 bilhões de quilos de carne por ano. 28 bilhões de quilos de carne. 28 bilhões de quilos de carne. Isso dá mais ou menos meio quilo de carne por dia por pessoa. Então, se você for distribuir isso igualmente, uma família com 5 pessoas vai comer 2,5 kg de carne todo dia. 2,5 kg. Isso é mais do que suficiente. A gente produz 250 bilhões de quilos de grãos. Só grãos. Não estou falando de alface, coentro, cebola, não estou falando de cenoura, beterraba, não estou falando de maçã, de banana, de goiaba. São 250 bilhões de quilos de grãos. Arroz, milho, soja, 250 bilhões de quilos. Isso dá mais ou menos 1.200 quilos por pessoa, por ano. Ou 3 quilos por dia. Uma família com 5 pessoas, então, se a riqueza fosse distribuída igualmente, teria 15 quilos de fubá, arroz, feijão, trigo e milho para comer. 15 quilos na família, por dia. Mas esse grão, ele vai para a China, para alimentar vaca na China. As pessoas não têm fubá em casa, mas as vacas chinesas têm, porque as vacas chinesas podem pagar. Os porcos de Santa Catarina podem pagar pela ração de milho, de soja. E os pobres não podem pagar pelos seus alimentos. Então, a fome é uma decisão política. E se ela é uma decisão política, ela pode ser revertida no âmbito da política. Outra estratégia que eles usam, então, é tirar a gente da política. A política é uma coisa suja, é uma coisa ruim, é uma coisa feia, é uma coisa corrupta. Deixe que a gente cuida. Deixa que a gente cuida por vocês. A gente vai pegar um deputado que vai vir de Salvador, ele vai pegar 10 milhões de reais que uma empresa deu para ele. Você já viu uma empresa dar alguma coisa para alguém? Imagine que você tenha direito de um celular seu quebrou. Você tem que entrar na justiça contra a empresa para poder consertar o seu celular que quebrou, que ela estava na garantia. Imagine se ela vai dar 10 milhões para você. Mas elas dão, os deputados fazerem a campanha. Aí o deputado vem de Salvador para a América Dourada, faz um acordo com o vereador recebe determinada quantia, ele aparece na comunidade, exatamente no tempo da Copa do Mundo, e durante a campanha ele vem, o vereador faz um almoço, e você vota, e pronto. E o resultado, gasolina, R$6. Gás, 83. Arroz, R$5. Óleo, 8,50. É uma decisão política. Por que o óleo custa 8,50 e não 3, como custava 3 anos atrás? Porque o governo decidiu acabar com o estoque de soja, o governo decidiu não ter cotas de exportação, então o dono da soja pode vender a soja para onde ele quiser, que o governo não interfere, e ele vai vender para a China. Enquanto você vai fazer o seu frango, se tiver dinheiro para comprar o frango sem óleo, porque não comprar o óleo, a vaca chinesa vai comer soja brasileira. Então, são decisões políticas e elas têm que ser pensadas coletivamente. Então, se eu fosse dizer uma única coisa para vocês, atuem politicamente de forma coletiva. Coletiva. Senão vocês vão só delirar. Né? Então, se junte. O Fábio falou aí, né? O Fábio é do colegiado, do representante dos alunos. A disputa tem que ser em grupo, tem que ser política e tem que ser todos os espaços. Não diferentemente do que a gente pensa, que o poder é uma coisa unicamente grandiosa, que está em Brasília, que está nos deputados. Não, o poder está em todo lugar. É claro que tem um poder em Brasília, tem o poder dos deputados, tem o poder do presidente, mas cada um de nós tem um micropoder que ele é exercido em cada relação que a gente exerce. Então, a gente precisa, então, pensar por si mesmo e olhar para si. Como que eu estou fazendo nesse micropoder?
Eu não posso mudar o mundo sozinho, mas eu posso me mudar. Eu quero mudar? Então, o primeiro passo é olhar para si, né? Nesse micropoder. O deputado tem poder, mas você tem poder também. Como você trata sua professora? Como você trata seu colega? Como você trata seu namorado, sua namorada? Como você trata seu vizinho? Isso é um micropoder. Você é homem. Como você trata as mulheres? Você é mulher. Como você trata outras mulheres? São micropoderes que a gente precisa estar atentos de observar também. Porque a gente imagina que a mudança ela só pode ocorrer de forma ampla, global e total. Quando, na verdade, o que é mais fácil é você fazer pequenas mudanças no seu dia, a forma como você encara o mundo, como você encara sua mãe, como você encara seu pai, como você encara seus vizinhos. Isso é política, porque tudo é política. Tudo é política. Então é preciso estar atento a esses micropoderes, né? Vocês estão em fase de se preparar para o vestibular, né? Que é uma decisão muito importante. E a gente precisa estar atento de que essa luta tem que ser coletiva, né? Porque a gente precisa defender as bibliotecas públicas, a escola pública. Por que a escola pública está sob ataque? Por que as cotas estão sob ataque? Porque a cota, a escola pública, ela possibilita que o filho da lavadeira vire doutor, faça doutorado, chegue ao quinto grau. Para se ter uma ideia, o quinto grau de estudo, ele está concentrado no Sudeste, ele é uma coisa de gente branca, e ele só tem 100 mil pessoas no Brasil com esse título. De 210 milhões, só tem 100 mil doutores no Brasil. Então, é um título restrito. É um lugar que as pessoas não querem que a gente esteja. E a gente vai estar exatamente porque eles não querem que a gente esteja. Porque é um lugar de prestígio. E a gente tem que estar em todos os lugares de prestígio, porque a gente merece e a gente construiu esse país. Esse país foi construído por a gente. A gente está falando de um regime de um país que foi construído por escravidão. Vocês têm ideia, a gente está em 2021, vocês têm ideia do que é escravidão? Vamos pensar. Escravidão significa que uma pessoa é dona da outra. Imagine o nível de indenização que essas pessoas precisariam ter para que seu tetravô fosse propriedade de alguém. Então, a minha tetravó, Marcelina, era propriedade de Teotônio Marques Dourado. Então, se Teotônio amanhecesse da pá virada num dia de sábado e decidisse Marcelina tem que morrer, a lei garantia que Marcelina podia ser morta e Teotônio estava certo. É esse país que a gente tem construído. Esse país foi construído em cima de sangue, de tortura. Então, o que a gente tem hoje de bala perdida, de bala, de gente morrendo, de gente no presídio, isso é só a continuidade de um processo de longa duração. Não foi hoje que começou. A ideia de colocar uma pessoa numa jaula, botar alguém numa jaula, uma pessoa negra numa jaula, porque ela furtou um shampoo de alguém, é uma ideia da escravidão. O presídio é uma ideia da escravidão, né? Nós estamos falando de uma instituição escravagista. Imagine colocar, lá em Salvador, por exemplo, que eu conheço bem porque eu trabalho nessa área penal, você colocar 40 jovens numa sala, você colocar 40 jovens numa sala de aula já é uma coisa complexa. Agora imagine vocês morar numa sala de aula, vocês morarem numa sala de aula sem janela, com um buraco no chão para vocês fazerem necessidade, com 40 pessoas com pneumonia, AIDS, sífilis, gonorreia, problema de pele, vários problemas de saúde, morando num lugar escuro, sujo, que fede a mijo, que fede a bosta, porque essa pessoa furtou um shampoo ou furtou a bicicleta de alguém. Então, na verdade, o sistema ele não se alterou na sua essência. Não se alterou. Quando a princesa Isabel assina a Lei Áurea, a propriedade não se altera, os bens não se alteram. Então, as pessoas que são donos da terra continuam donos da terra. Né? Então, a escravidão ela continua de outras formas. Né? Ela continua de outras formas. O presídio é uma delas. Então, é um mundo horroroso. É um mundo horroroso. E como eu disse na minha primeira fala, vocês têm escolha. A gente sempre tem escolha. A gente sempre tem escolha. Sempre tem escolha. Então, Marcelina era escravizada junto com Joaquim. Marcelina Borges de Mello, Joaquim Pereira Cardoso.
E eles decidiram que não ia se entregar. E por isso eu estou aqui. Porque se Marcelina e Joaquim tivessem desistido, eu não estaria aqui para conversar com vocês. Imagine se eu tenho o direito de desistir só um dia. A minha vida é ótima, minha vida é excelente. Joaquim e Marcelina tiveram uma vida difícil. Eles eram propriedade de alguém. Imagine você ser propriedade de alguém. Isso é o Brasil. O Brasil é construído sobre isso. Então, quando alguém fala assim, mas as cotas todos têm condições iguais. A Jéssica está dizendo que o Brasil é o país da desigualdade, parece que não consegui ler direito. Mas então, nós estamos falando de um país fundado na desigualdade. Então, quando alguém fala assim, mas as cotas todo mundo tem a mesma oportunidade, a gente pergunta, a sua trisavó, Marcelina, era propriedade de alguém? Então a gente não está na mesma condição. A gente não está na mesma condição. Porque eu tive que ralar muito mais do que os meus colegas que estão no doutorado. Eles não tiveram que acordar 5h30 da manhã. Eu acordei 5h30 da manhã por 6 anos da minha vida para trabalhar. Então, eu tinha aula às 7h30 da manhã no São Sebastião. Eu tinha que acordar 5h30 com 10 anos. É claro que isso me afetou. É claro que isso diminuiu o meu potencial. É claro que eu podia estar muito mais longe hoje. Então, eu me atrasei. Eu tive que pular as barreiras. Enquanto eles estavam correndo com a pista livre, eu estava fazendo 110 metros com barreira. Então, eu fazia aquele movimento da perna e eles iam na minha frente, né? E depois tinha um buraco e eu tinha que pular o buraco. Então, eu acordei 5h30 da manhã, 6 anos da minha vida, com 10 anos, 11 anos, 12 anos, 13 anos. Isso me atrasou. Então, a gente não está em condições iguais. Então, é disso que a gente está falando, né? E é isso que eu tinha para falar para vocês nesse sentido. Não se conformem, porque o mundo é um mundo horroroso. É um mundo que as balas perdidas encontram os corpos negros. O corpo de Cláudia. Cláudia é uma mulher negra que vivia no Rio de Janeiro, cuidava de 3 filhos e 2 sobrinhos. E ela recebeu uma bala perdida. Mas a bala não era perdida. Não existe bala perdida. Balas não são perdidas. As balas não são perdidas. Alguém decidiu que é uma boa ideia dar tiro de rifle, de fuzil, numa área onde as casas são coladas uma na outra e as ruas têm 2 metros de largura. Então, a pessoa decidiu isso. Alguém que tem o poder de decidir politicamente que aquela bala vai achar um corpo, cedo ou tarde. E achou de Cláudia. Cláudia recebeu um tiro no Rio de Janeiro. Se vocês pesquisarem aí o caso Cláudia, Cláudia recebeu um tiro e os policiais jogaram o corpo de Cláudia no porta-mala e Cláudia foi filmada, o seu corpo se arrastando pelas ruas da Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, sendo arrastada pelo carro por quase 400 metros. E até hoje, os policiais não foram presos, eles não foram julgados, porque Cláudia era uma mulher negra. Assim como Ágata, assim como várias outras pessoas, todos os dias no jornal vocês vão ver, uma bala perdida. Há uma decisão política de matar as pessoas negras no Brasil. Isso é uma decisão política. As pessoas tomam decisões de matar as pessoas negras. Simples assim. Por quê? Porque qualquer pessoa que entenda um mínimo de segurança pública, eu entendo um pouco, porque eu trabalhei como servidor público no Ministério da Justiça, na Secretaria de Segurança Pública, qualquer pessoa que tenha um mínimo de noção do mundo sabe que dar um tiro de fuzil numa área povoada, você vai acertar um corpo. Quem é esse corpo? Qual é esse corpo? É um corpo negro, que está na Rocinha, que está na Mangueira, que está no Bairro da Paz, em Salvador. Então, são decisões políticas, né? E essas decisões políticas têm que ser revertidas no âmbito da política. E vocês, como jovens, têm que ter consciência disso. Até para se conformar. Você pode dizer, olha, para mim tanto faz. Mas vocês precisam saber que tem um mundo tal como ele é e tem outro mundo tal como ele poderia ser. E esse mundo tal como ele poderia ser está para ser construído pela gente. Eu pergunto para vocês, é fácil? Eu mesmo respondo, não é fácil. É possível. Eu acredito que seja possível. Um mundo em que as mulheres tenham seus filhos registrados e não tenham que abrir mão de suas carreiras para cuidar de filhos, tenham que entrar na justiça para conseguir R$ 150 de pensão, para o ex-marido dizer que está sustentando a mulher com R$ 150, que é exatamente um gás, 1 quilo de carne e 3 quilos de arroz. Um mundo em que os gays possam ser gays, que os homens possam ser homens, que as mulheres possam ser mulheres, que as crianças possam brincar, porque criança tem que brincar. Criança não tem que trabalhar. Trabalho infantil não fortalece ninguém. Trabalho infantil traumatiza, deixa sequelas, adoece e mata. Criança tem que ler, criança tem que brincar, criança não namora.
é um mundo em que crianças precisam ser criança. Vocês precisam saber que mais de 5 milhões de crianças casam por ano. 5 milhões de crianças casadas. Crianças com 12 anos, com 13 anos, casadas em vez de estudar. E uma criança que casa com 14 anos, ela abandona a escola. E se ela abandona a escola e não termina o segundo grau, ela reduz a sua renda. Ela reduzindo a sua renda, ela reduz a sua expectativa de vida, porque ela vai ter menos recursos para a saúde, ela vai ter que trabalhar em trabalhos mais precários, vai ganhar menos, não vai ter previdência, não vai ter FGTS, não vai ter férias, não vai ter 13º. Então, é um mundo para ser mudado. Na minha opinião, esse é o meu modo de ver o mundo. É claro que existem outros modos de ver o mundo, e todos os modos de ver o mundo são igualmente válidos. Eu não me conformo com este mundo que a gente vive. Um mundo em que 19 milhões de pessoas não vão almoçar hoje. Não vão almoçar hoje. Se você anda na rua, a fome está por toda parte. E tem aumentado. Em 2018, eram 10 milhões de pessoas que tinham fome. E não é a fome que a gente está agora de 10h30, porque a gente comeu 7h30. É a fome de não ter comido ontem e não sabe se vai comer hoje. É de não ter gás. É de não ter luz. 6 milhões de pessoas não têm casa no Brasil. 6 milhões de famílias não têm casa. Isso é 25 milhões de pessoas sem casa. Então você não tem teto, você não tem parede, você não tem porta, você não tem privacidade, você não se protege do sol, da chuva, do vento, do ar. Você vive na rua ou em barracos de lona, de madeira. São 24 milhões. Mas a gente tem 9 milhões de imóveis vazios. Nós temos 6 milhões de famílias sem casa e nós temos 9 milhões de imóveis vazios. Então, não é uma questão de falta de casa. Assim como não é uma questão de falta de comida, é uma decisão política. Os donos dos imóveis decidem que só vão alugar por determinado preço. Quem tiver o preço, paga. Quem não tiver o preço, mora na rua. É uma decisão política. Então, a desigualdade é uma decisão política de um sistema de produção capitalista baseado na desigualdade. Por quê? Porque ele é fundado na propriedade privada e na herança. Então, se você tem herança, então, obviamente, que não é um sistema igual. Porque você tem herança, você parte na frente. Herança é o quê? É o que outras gerações produziram, deixando para você. Mas se a minha trisavó era dona, era pertencente, ela era propriedade de alguém, como é que ela vai deixar a propriedade para mim? Como é que o sistema é justo? Então, é um mundo baseado na desigualdade. Então, há outros mundos possíveis. Essa é a mensagem que eu imagino que eu possa trazer. Há outros mundos possíveis. E esse mundo precisa ser sonhado. Ou seja, ele precisa ser imaginado dentro da mente da gente e agir coletivamente para a transformação, que começa exatamente na escola, na rua, no bairro, no time de futebol que a gente faz parte. Em qualquer lugar que a gente vai ser uma agente. Pode ser uma agente, vai ser não. A gente pode ser um agente da transformação nesse mundo. Em cada ação. Em cada ação. São micropoderes que você tem. Então, num momento você pode ser uma pessoa que está oprimida numa relação, no momento seguinte você pode ser exatamente o companheiro que está controlando a roupa da sua companheira, que está impedindo a sua companheira de estudar, que está fugindo da responsabilidade de registrar o seu filho, que está caluniando a sua companheira porque ela entrou com um pedido de guarda na justiça e de alimentos, que é pai do Facebook, que tira foto no final de semana e que posta na rede social, mas que não faz nenhum movimento, né? Então, esse é o mundo tal como ele é. Esse é o mundo. É um mundo onde as pessoas têm direitos de existir desiguais. Mas ele não é o único mundo possível. E para mudar isso, a gente precisa de agir. Aí a gente tem uma agência, uma vontade, uma disposição que é nossa, que é do eu, que é do ser humano, que é individual. Ou seja, dentro desse mundo que é estruturalmente desigual, que tem racismo, que tem machismo, que tem homofobia, que tem desigualdade de renda, eu posso me conformar ou agir para transformar. Aí fica a reflexão para vocês. Qual o mundo que vocês querem? O mundo tal como ele é, e assim a gente se conforma. A conformação é uma ação, então não agir é uma ação, ou a gente pode mudar o mundo a partir de nós mesmos,
desde uma reflexão de pensar por si mesmos. E aí a escola é o elemento central dessa transformação. E aí há duas possibilidades. Uma escola que é projetada para manter o mundo tal como ele é, onde pessoas ficam com fome enquanto a comida é jogada fora, onde pessoas moram na rua enquanto os imóveis estão vazios, e o mundo tal qual ele poderia ser. Um outro mundo possível. A pergunta final é: depende da gente? Sim. Depende só da gente? Não. Mas depende da gente. Então a gente precisa agir. Porque também a desculpa de que a mudança não depende só da gente, a gente não pode deixar de agir no mundo porque a mudança não depende só da gente. Porque se ela depende da gente também e a gente não agir, então a mudança já não vai ocorrer. Então, se a gente age, há uma possibilidade. O mudar é sempre uma possibilidade. O mundo hoje, tal como ele é, ele só interessa para uma minoria, para 1%. O mundo é um mundo maravilhoso para 1%. 1% das pessoas podem fazer o que quiser. Elas podem viajar, elas podem comer a comida que elas querem, elas podem ir e vir. A gente não pode ir e vir, porque a gente tem que pagar gasolina, a gente tem que comprar passagem do ônibus, a gente tem que pagar hospedagem, a gente tem que comprar passagem do avião. Então, eu quero ir para Londres. Eu tenho que ter 15 mil reais na minha conta para me pagar a passagem e hospedagem de uma semana. Eu não tenho 15 mil reais na minha conta, eu não vou. Então, o mundo tal como ele é, a liberdade, ela é uma liberdade da forma. Ele diz, você pode fazer o que você quiser, mas eu não tenho dinheiro para fazer o que eu quiser, porque tudo precisa de dinheiro. E o dinheiro não é distribuído para mim. Então, é uma frustração, né? Porque eu posso fazer o que eu quiser desde que eu tenha dinheiro. Eu posso ir onde eu quiser desde que eu seja homem, rico, milionário. Para quem é mulher, negra, quilombola, da Canabrava, da Lapinha, não pode ir onde você quiser. Talvez nem a América Dourada você pode ir agora, porque você não tem transporte público e você não tem moto. Então você tem que esperar alguém lhe emprestar uma moto se você mora na Lapinha. Então, o mundo tal como ele é um mundo horroroso. Essa é uma constatação da vida. É só você observar que o mundo ele é horroroso para quase todo mundo. Mas ele não é um mundo necessário. Ele não é um mundo necessário. Não é que tem que ter assim. Porque se a gente pensasse que o mundo tem que ser assim, provavelmente eu seria propriedade de alguém hoje. E não como a vovó Marcelina e o vô Joaquim, que foram propriedade de alguém. Por quê? Porque eles acreditaram que poderia mudar. Ele e muita gente. E essas pessoas lutaram. E agora eu posso falar. Provavelmente, se as pessoas acreditassem que o mundo fosse necessário, tal como ele é, e aí a tradição, a conservação do mundo tal como ele é, era lei. A lei dizia, não pode mudar o mundo, porque, inclusive, a polêmica, se vocês pegarem, tiverem curiosidade, entrar no site do Senado, para ver as notas taquigráficas, as notas que ficam registradas dos cursos, depois eu posso passar as referências para vocês de alguns livros que falam sobre isso. A discussão dos jornais de 1888 era, sim, quem vai pagar o prejuízo dos proprietários que perderam sua propriedade? Ninguém estava preocupado se as pessoas iam deixar de ser escravas e passar a ser faveladas. Elas estavam preocupadas com a propriedade, com a perda que os senhores escravos iam perder. Essa era a preocupação da época. Então, se você for esperar a mudança por quem está por cima, eles não têm interesse em mudar. Quem tem interesse em mudar é a gente. Então é isso. Eu acredito que mudar o mundo é possível. Não é provável, mas é possível. E depende da gente também. Então, esse é o convite à reflexão. Estou aberto para a gente conversar. Eu queria falar pouco, mas eu acho que eu me perdi na hora de falar e eu acho que eu falei demais. Então, mas eu estou aqui à disposição pelo tempo que vocês precisarem. Eu não sei se os alunos já querem falar, mas eu vou me adiantar, gente. Desculpe aí que eu preciso falar já. Mas vocês podem se preparar e tiver algo para falar com o Cristiano. Já se organizem aí, mas eu vou passar na frente, tá? Me perdoem aí a ousadia. Cristiano, eu quero primeiro te agradecer, porque foi muito linda a sua fala, foi muito inspiradora. Eu fiquei aqui emocionada o tempo todo. E quando você diz um outro mundo é possível, é muito lindo isso. E a pergunta central é como a gente pode
contribuir para que esse outro mundo melhor ele se torne realidade, né? A gente, como você disse, eu só não posso. Eu preciso, né, da ajuda. É um trabalho coletivo. Não depende só de mim, mas também depende de mim. Eu acho isso muito perfeito. E esse outro mundo possível me fala muito sobre mim, sobre a minha realidade. Eu, enquanto mulher negra, enquanto filha de pais pobres e analfabetos, eu pude ter a minha vida, vivenciar um outro mundo, uma outra realidade por conta da educação. Eu sou muito grata pela possibilidade de ter tido acesso à educação, de não ter sido capturada pelo trabalho infantil, pela necessidade de ter que trabalhar para sobreviver. Eu sou grata porque eu sei que dentre muitas pessoas, não tiveram essa oportunidade, e eu tive. E os livros, os meus alunos sabem o quanto eu falo de livros para eles, o quanto eu incentivo a leitura, porque os livros foram fundamentais para que eu me despertasse para esse outro mundo. Eu sou grata pela minha história, eu sou grata por tudo que eu vivi, sim, faz parte da minha vida, da minha identidade, quem eu sou enquanto menina que veio da roça, veio dessa história. Tem uma história bonita, né, dos meus avós, os causos, as histórias, a minha tia contando história para mim, a minha tia que trabalhava no sisal, mas que à noite contava histórias para a gente. E me despertou para esse mundo que dos sonhos que a gente pode trabalhar para tornar uma realidade. E hoje eu me pergunto como que eu posso contribuir. E aí eu pensei, eu preciso contribuir falando de livros, porque foram os livros que me mostraram que eu posso vivenciar outros mundos, vivenciar outra história. Eu posso ser essa Eliana aqui, que veio da roça, mas eu posso perpassar outros espaços. E foi muito, muito inspiradora a sua fala. Eu vou deixar o espaço para os alunos, o Fábio, o Alexandre, Edna, a professora Edna, a Proarivone, Rayane, a galera que quiser comentar alguma coisa, porque senão eu me estendo aqui falando e misericórdia. Falo muito também. Edna colocou aqui no chat que remete à nossa realidade, né? A trajetória vivida. Exatamente, Edna. Mais alguém quer falar? Porque eu falo, gente, só queria pedir a vocês. Alguém levantou a mão? Não lembro quem foi. Só um detalhe, não saiam, porque eu vou pedir depois, se eles finalizar, para fazer a chamada. Oi, Edna, perdão. Antes de a Eliana falar, foi para a Estela que levantou a mão. Ah, Estela. Pronto, pode falar. Jéssica. O Brasil é um país onde no papel incentiva muito, muito, muito a leitura. Eu vejo muitos projetos em escola, vai ler isso e aquilo, só que só fica em forma formal. Quando você quer ir a uma biblioteca escolar, você não tem livros adequados à sua idade. Você só pega livros ou infantis demais ou muito formais para sua capacidade intelectual. E até mesmo o preço de quem compra livros na Amazon, sabe, um preço de um livro R$50 é pesado. Você tem que escolher, eu vou comprar um livro, mas vai ficar faltando isso. Vale a pena mesmo eu ter que comprar? Então, eu acho que para incentivar a leitura, deveria vir mais projetos para baixar o valor e vir livros totalmente de graça para a população, porque incentiva a leitura, mas só incentiva, não dá o livro. Como é que a gente vai ler sem isso? Mais alguém? Porque aí junta três, aí eu respondo.
Se mais alguém for falar, que aí eu respondo 3 pessoas de uma vez, fica melhor, eu acho. Jéssica, Mais alguém, gente? Não, não fiquem tímidos, não, tá bom? Jéssica, você falou num ponto aí que é central, né? Que isso faz parte do projeto. O projeto de manutenção da desigualdade, ele passa exatamente a dificultar o acesso a esses instrumentos de emancipação, que é o livro, né? Eles querem que a gente não estude. Na minha casa não tinha nenhum livro. Na casa da minha mãe não tinha nenhum livro. Exceto os livros do PNLD, do Programa Nacional do Livro Didático. Não tinha livro na minha casa. Minha mãe não tinha dinheiro para comprar livros. Então o projeto é esse mesmo. Na minha casa eu tenho mais de 1000 livros, mas na minha casa não tinha livros. Não tinha livros. Esse é o projeto. Agora, sabendo disso, que o projeto é esse, eles querem que a gente fique na ignorância, que a gente não leia, aí é que está o pulo do gato, é a consciência, de ter consciência de que eles querem isso. Então, buscar a biblioteca da escola, que não é a biblioteca mais adequada, porque tem poucos livros, mas tem alguns livros. Formar grupos, por exemplo, para comprar o livro, né? Então, se o livro é R$50, você junta mais 5 pessoas e depois cada um lê o livro, é uma hipótese. Hoje em dia, com o advento da internet, se você conseguir um lugar que tem a internet mais rápida, você consegue já baixar alguns livros no formato online. Então, é se articular para descobrir essas ferramentas. E aí eu vou no que a Eliana falou, que é importante como agir. O agir, ele tem que ser coletivo, né? Então, esses espaços de poder, que é a faculdade é um espaço de poder, a universidade, e ele está reservado para eles. Então, se a gente entrar lá, a gente está hackeando o sistema. É uma tecnologia, é uma técnica. Tem uma técnica de passar no vestibular, tem uma técnica de passar no mestrado, tem uma técnica de passar no doutorado. A Adriana falou que ele pegava os livros emprestados, exatamente. Porque os livros são realmente muito caros. Um livro no Brasil custa, em média, R$40. É muito dinheiro. É muito caro. Então, a minha sugestão é agir coletivamente. É formar grupo de estudos, porque aí para você comprar um material fica mais barato. Se reunir em grupos, né? E tentar desenvolver essas tecnologias. Dominar a tecnologia. Então, por exemplo, para você passar no doutorado, você precisa saber fazer um projeto. E não é fácil você saber um projeto. É uma tecnologia, você tem que dominar essa tecnologia. Você tem que saber o que é uma metodologia, o que é um objetivo geral, o que é um objetivo específico, como fazer bibliografia, qual é o papel da bibliografia, como escolher bibliografias, como delimitar um objeto, o que é um objeto de estudo, o que é uma pergunta de pesquisa. São tecnologias que você tem que aprender. E eles não vão ensinar para a gente. Se você não for atrás, não procurar, não pesquisar, não vai. E não pode ser você. Não pode ser você sozinho, porque não existe você fazer luta sozinho. Ninguém faz luta sozinho, gente. Ninguém. Que sucesso, não. Ah, porque fulano de tal ganhou uma medalha de ouro. Não, ele não ganhou uma medalha de ouro. A equipe dele ganhou uma medalha de ouro. Então, se você é canoísta, que você ganhou uma medalha de ouro, tem um técnico, um preparador físico, uma nutricionista, uma psicóloga, uma camareira. Várias pessoas na equipe. Se você é boxeador, você tem pelo menos um técnico, um preparador físico, um nutricionista, um médico da equipe para cuidar da sua preparação. Então, não tem preparação individual para nada, em lugar nenhum que você vai fazer. Vai fazer uma casa. Você não faz uma casa sozinho, tem que ter um pedreiro, tem que ter um marceneiro, tem que ter um eletricista, tem que ter um pintor, tem que ter uma pessoa responsável por fazer o telhado. Qualquer projeto que você vai fazer, que seja uma coisa importante, você precisa de outras pessoas para fazer. Qualquer coisa. E uma pessoa pobre como a gente passar no vestibular é uma coisa grande. É uma coisa imensa. É uma vitória imensa que a gente tem que valorizar. E não vai sozinho. Porque sozinho você vai cair e não vai levantar, porque não vai ter ninguém para levantar. Vai em bando. Vai em grupo. Vai junto com a gente. Qualquer coisa. Eu quero fazer um almoço. Você tem que ter colaboração. Um almoço você vai fazer.
tem que ter colaboração. Vou fazer um almoço para 15 pessoas. Você não dá conta, tem que ter alguém para ajudar a cortar a cebola, cortar o alho, colocar o feijão de molho. Você tem que ter ajuda. Um almoço. Agora imagine mudar a sua vida. Sair da América Dourada, como eu saí, com a mão na frente e outra atrás, com a cara e a coragem, com a minha mãe com a renda. A minha mãe tinha uma renda que dava para pagar. A minha mãe tinha uma renda que era para ela pagar todas as despesas dela, e se ela pegasse essa renda e ficasse com fome, e não comprasse o gás, e não comprasse a luz, e não pagasse a água, com essa renda, ela conseguiria pagar metade de um aluguel em Brasília. Então, é uma guerra coletiva. Não tem como você ir sozinho. Se eu for sozinho para Brasília, quando na primeira semana eu já estava morto de fome. Eu tinha morrido. Não tem para onde você correr. Não tem milagre na história. É difícil e tem que ser em bando. Então, tem que organizar grupo de estudo, tem que pegar livro emprestado, tem que ver quem já foi. Por isso que a minha posição é importante. Porque eu estudei no Colégio São Sebastião e eu tenho uma tecnologia, porque eu desenvolvi uma tecnologia. Eu aprendi. Então, eu posso falar para vocês, olha, vá por aqui, veja a bolsa de estudos, veja como você faz para estudar, pesquise casa do estudante, procure a prefeitura, se organize a prefeitura, pagar uma bolsa. É coletivo. É coletivo. Mas a presença de alguém que dos seus, que está lá, é um espelho. Bom, se ele foi, não é possível, porque ele foi. Então eu quero também. E é bom quando você vai, porque você vai ocupar um espaço que não era reservado para você. Você está hackeando o sistema. Então a renda que a minha mãe recebia quando eu estava em Brasília, eu como servidor público federal consigo receber uma renda 10 vezes maior do que a minha mãe. Não era um lugar para mim. O lugar para mim era continuar vendendo pão até hoje e recebendo metade da renda que a minha mãe recebia. Então eu desloquei uma estrutura que estava reservada para mim. Eu desloquei e estou em outro lugar da estrutura. E estou aqui para quem precisar de ajuda, no que eu puder ajudar, a vir comigo. A gente leva um e chama os outros e puxa os outros. Um vai segurando a mão do outro. Quem mais? Vamos lá, se vocês não falarem, não é conversa, gente. Tá precisando, para o conceito se transformar, precisa vocês falarem, para você conversa. Vamos lá. Eu falei muito demais, meu Deus do céu. Hoje a gente vive num mundo onde as crianças preferem trabalhar do que estudar, priorizam o trabalho. Hoje a gente vive num mundo onde nós mulheres não podemos andar depois das 9, 9h30 na rua sozinha. Onde se um negro entrar num estabelecimento, logo depois já entra o segurança. Onde as pessoas padronizam as coisas. Hoje as pessoas acham que a nossa sociedade é repugnante. A gente luta contra a igualdade, só que eu acho que para a gente ter igualdade é bem difícil, literalmente. Quem mais? Ressaltando aqui essa questão muito interessante, veio a questão da minha história também. Vim de Prevenido, hoje uma comunidade quilombola também, e muitas dificuldades, até me emociono, para chegar aonde estou. Não tão quanto, né, essa história louvável aí de Cristiano, mas também quebrei muitas barreiras. E ele deixa uma frase aí que eu achei extremamente, eu até anotei aqui, e acho que vale a gente hashtag me conformar ou agir para transformar. Assim, Cristiano, muito feliz com a sua fala, com a sua história. Estamos encerrando, não encerrando aqui, que eu sei que ainda vai ter mais diálogo aí, essa semana do estudante, de uma forma assim, louvável. Então, parabéns pela sua história, obrigada por essa disponibilidade. Creio que muitos estudantes, a partir dessa sua fala hoje, vão refletir mais sobre a sua história de vida, vão sonhar mais, vão buscar mais. Então, muito obrigada. Pro Eliana, os professores, nosso coordenador, Pro Estela Viz, todos os professores que estão, os nossos queridos alunos, louvável esta manhã. Eu creio que vai ficar registrado na mente e no coração de vocês. Um abraço, muito obrigada. Eu que agradeço.
a oportunidade de poder estar com vocês e poder falar que é possível, né? Eu acho que esse é o papel de quem chega. Porque há duas possibilidades também. Você pode chegar e dizer, não, foi eu que cheguei, porque eu sou realmente muito foda, eu sou muito esperto, mais que todo mundo, e vocês não são espertos, então vocês nunca vão chegar. O sistema quer que eu fale isso, para dizer que realmente foi um esforço que eu fiz, que eu trabalhei muito, e foi a minha meritocracia, e que eu consegui por causa disso. É falso, mas muita gente acredita nisso, de verdade. As pessoas acreditam que elas chegaram lá porque elas são muito especiais e muito fenomenais, e que os outros são o lixo do mundo e merecem mesmo sofrer e passar fome, porque elas não são escolhidas de Deus. Mas é mentira. Se você é cristão, você sabe que Deus não quer que as pessoas passem fome e morram de frio. Que Deus é esse que quer que as pessoas morram de frio? Deus quer que você tenha vida em abundância. Então, se você é cristão, e você pode não ser cristão, e está tudo certo também, mas você não pode ser cristão e dizer que Deus escolheu você para comer enquanto que os seus irmãos passam fome. Isso não faz sentido em lugar nenhum de nenhuma passagem do Evangelho. Isso é uma estutice, é uma loucura, é uma perturbação do juízo de que algumas lideranças, sobretudo de algumas denominações evangélicas, inculcaram na mente das pessoas de que tem as pessoas escolhidas para comer e morar e outras para morrer no esgoto. Isso não é evangélico. Isso é insanidade. Isso é uma loucura. A Celine colocou uma coisa muito importante, que é um mundo horroroso que ela colocou, né? Então, imagine um mundo que as mulheres não podem simplesmente ir à rua, porque elas vão ser estupradas à noite. É um mundo horroroso. Eu não me conformo que alguém possa se conformar com o mundo de que a pessoa não possa sair à noite. E o que ela está falando é muito sério. É muito sério. As mulheres... E mais ainda, Celine, um dado que você talvez não saiba é que o lugar mais perigoso para as mulheres não é a rua depois das 9. É qualquer horário dentro de casa. Esse é que é o mais chocante. O mundo é tão horroroso que talvez você sair às 9 depois da rua não seja tão perigoso quanto estar em casa. Porque 70% das agressões, das mortes que as mulheres sofrem são por pessoas que elas conheciam. É o marido, é o pai, é o padrasto, é o tio, é o irmão. Então, o lugar mais perigoso para as mulheres é dentro de casa. Então, é um mundo horroroso. É um mundo horroroso. Então, não tem como se conformar com um mundo desse, eu acho, na minha opinião. Não tem como se conformar. Que o lugar mais perigoso é dentro de casa. Né? Você falou da questão racial, que as pessoas chegam num bar e o segurança é um mundo horroroso. Eu botei meu telefone aí, meu e-mail, qualquer coisa, se vocês precisarem, eu estou à disposição. Pro Arivone falou muito bem, agradeço enormemente pelo convite de vocês, é uma satisfação mesmo poder compartilhar, né? E dizer para vocês que esse processo de estudar para o vestibular, de se preparar para o Enem, é uma tecnologia que a gente precisa dominar e que eles querem que a gente desista. E a Celine colocou uma coisa assim, as pessoas preferem trabalhar do que estudar. Na verdade, Celine, eu acho que elas não preferem. É porque a escola se transforma numa coisa tão sem graça, tão sem lógica, tão sem sentido, de uma promessa tão vazia e tão sem cabimento, que eu prefiro ganhar meu dinheiro e que eu tenho que pagar minhas contas. Então, se eu estou com fome e eu posso ganhar R$ 50 na roça, ou ir para a escola, e uma escola que não vai me preparar para passar no vestibular, que eu não vou poder progredir na carreira, que eu não vou poder estudar, que eu não estou aprendendo, que está sem graça, que muitas pessoas estão desmotivadas, que o pagamento do professor é pouco, que o professor não tem concurso, que é um reda, que ele não sabe se amanhã ele está empregado, ele não pode comprar uma casa, porque ele não sabe se ano que vem ele está empregado, então isso desmotiva o meu salário, e os alunos estão desinteressados, porque os professores estão desinteressados, desinteressam os professores, porque os alunos estão desinteressados, e vira um círculo, uma bola, que eu prefiro trabalhar. É uma atitude altamente racional. A escola precisa fazer sentido para a gente. Tem que ter sentido. Por que eu estou aqui? Eu quero estar aqui, mas por que eu estou aqui? Porque quando eu vejo a roça, é R$ 50 por semana, 250 por... Não, R$ 50 por dia, 250 por semana, R$ 1.000 no final do mês. É uma moto, é um feijão, é um arroz. Então a escola tem que ser uma coisa interessante, que faça sentido e que tenha futuro. A educação tem que fazer sentido para a gente. E para muita gente não faz. É um projeto. O projeto é esse. Darcy Ribeiro que disse, a demolição da escola pública não é um erro. É um projeto. E nós, que somos filhos da escola pública, temos que lutar contra esse projeto. Porque a gente não vai ter dinheiro para estudar em escolas particulares.
As escolas particulares cobram R$ 500 por mês. Quem tem R$ 500 por mês aqui para pagar numa mensalidade da escola? Então tem que fortalecer a escola pública. Tem que defender concurso para professor. Tem que ter biblioteca na escola. Tem que ter videoteca. Tem que ter internet banda larga. Tem que ter quadra de esporte coberta. Tem que ter bola. Tem que ter bola de tênis, bola de vôlei, bola de futebol. Tem que ter rede. Então tem que ter água encanada na escola. Aí eu falo para vocês, tem que ter água encanada na escola, que absurdo. Vocês sabiam que quase 30% das escolas do Brasil não tem água encanada? Como é que você vai estar no lugar que você vai no banheiro e está fedendo carniça? Tem água. 30% das escolas não tem água. Não tem água. 60% das escolas de América Dourada do interior do município não tem internet, que é o Wi-Fi que você possa usar. E as que tem, diz que tem, no dado que eu tenho aqui do MEC, diz que tem, mas se você chegar lá para ouvir e baixar o vídeo, não baixa. Não baixa. Então, veja, é isso que a gente está falando. É um projeto. É o projeto, que é o mesmo projeto que a Jéssica falou. O livro é caro. O livro é caro não é de propósito. Não é sem propósito. É de propósito. Porque quando eu leio o livro, eu abro a minha mente. Acabou de chegar isso aqui. Ó. Acabou de chegar isso aqui. O Bem Viver. Acabou de chegar. Eu vou ler, vou começar a ler. É um livro do Alberto Acosta, que é um cidadão lá do Equador, que está falando de outro mundo, do bem viver. De outra forma de organizar o mundo. De uma forma indígena, de outra forma. Onde a terra não vira mercadoria. Quando eu leio, eu posso abrir a minha mente. Esse aqui chegou hoje também. As fronteiras do neoextrativismo na América Latina. Maristela Svampa. Esse aqui está em PDF na internet. Depois, quem quiser no e-mail aí, no Zap, eu posso mandar. Mas aí é uma argentina que está dizendo que tem outra forma de organizar o mundo que não é essa de pegar tudo de soja, de ferro, acabar com o rio, acabar com o mar, acabar com tudo. Então, veja, quando você lê, você pode mudar. Você pode mudar. E quem está por cima não quer que a gente mude, gente. Não quer que a gente mude. O dono do Bradesco não quer que a gente mude. O dono da Magazine Luiza, ela não quer o correio forte para trazer o livro para vocês da América Dourada. Ela quer acabar com o correio. Ela quer privatizar o correio para ela, dona Magazine Luiza, ter o correio para ela ganhar dinheiro, bilhões. Dona Magazine Luiza ganhou 5 bilhões na pandemia. A pandemia é um projeto de morte. As pessoas não compraram vacina porque elas não quiseram. Elas estão dando R$ 150 para uma família porque elas querem esculachar os pobres. É um projeto político. R$ 150 é um esculacho você pagar R$ 150 para uma família numa pandemia, numa inflação de 15%, 20%. A inflação está 20%. É 20% de inflação. Quem vai no mercado todo mês, como eu, sabe. Inflação de 20%. R$ 150 é um esculacho. E Paulo Guedes escolheu. O presidente escolheu pagar R$ 150. É um projeto. E a gente que está do lado de baixo. E aí muita gente que está do lado de baixo, em vez de querer mudar para ficar os de cima vir para baixo, se ilude achando que vai estar em cima. Mas se você não tem herança, como é que você vai estar em cima? O dono da Globo, são 3 donos. Cada um, segundo dados do ano passado, tem 27 bilhões na conta. Os caras são vagabundos, tecnicamente, porque eles nunca trabalharam. Os donos da Globo nunca trabalharam. Quem trabalhou foi o avô deles que deixou para o pai, que deixou para eles. O cara tem 27 bilhões. E se vocês se esforçarem muito e ralarem para caramba e conseguir se formar em direito, numa faculdade ótima, vocês vão ganhar R$ 10.000 por mês. É um bom salário? É, mas vai ficar perto, vai competir com a Globo? 27 bilhões na conta? Ele compra o deputado, ele compra a lei, ele compra o que ele quiser. Ele compra o Senado, ele compra o presidente, ele compra o Congresso, ele manda em tudo. Porque ele tem 27 bilhões na conta. Então, se você sozinho achar que vai ser um deles e se iludir com a palavra da moda, que é meritocracia. A meritocracia foi a palavra que os ricos encontraram para dizer que você é o que é porque você merece. E, na verdade, é uma ilusão, porque, na verdade, você é o que é a partir do seu esforço individual, mas, sobretudo, a partir de onde você vem, de quem você é, quem são seus pais, quem são seus avós, quem são seus bisavós. E é assim desde sempre. Desde 1530 que está assim. Desde 1530 que está assim. Né? Então a gente precisa mudar isso, eu acho. Aí é a minha opinião. Tem gente que acha que não, que está tranquilo. Está tranquilo. Você parar no sinal aqui em Aracaju e aparecer uma família, um pai e uma mãe desempregados com 4 crianças. Tem gente que diz, dane-se, problema deles.
eu acho que não é uma coisa boa. Para mim, não é bom. Para mim, é um mundo que precisa ser mudado, que é um mundo que a Celine precisa ir à noite, depois das 9, andar. Ela não pode andar, gente, porque ela pode ser violada, ser estuprada. Isso acontece todo dia. Todo dia, várias vezes ao dia. As mulheres são estupradas quando saem à rua. Porque elas são mulheres. Porque elas são mulheres. E geralmente por pessoas em quem elas confiam. Namorados, maridos, ex-maridos. Ex-maridos, então, meu Deus do céu. Essa é a figura muito típica desse tipo de violência. Então, é um mundo ruim. É um mundo horrível. Quem mais? Vamos lá. Até 6 eu acho que eu consigo ficar. Pessoal, bom dia a todos. Bom dia, professor. No início, revê-lo. quando prazer meu, Cristiano, quando você citou Freire, né? A educação sozinha não transforma o mundo, a educação transforma as pessoas transformam o mundo. Então, a história que você colocou aqui hoje, ela é um pouco nossa também. Claro que não chegamos a tanto ainda, mas essa história de luta, de dificuldade, de batalha, eu tive colegas que não conseguiram continuar os estudos, a gente até se emociona um pouco, porque tinham que sair para trabalhar na roça, para ajudar os pais. Então, o importante é isso, a educação, a importância do sonhar, mas sonhar em grupo, quando você fala. E só lembrar de uma frase: sonho que se sonha só é apenas um sonho. E sonho que se sonha junto pode virar realidade. Muito obrigado pela sua contribuição. Aqui me fez voltar no tempo e reviver algumas coisas, algumas dificuldades, lutas e batalhas vencidas. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu que agradeço. Essa questão do grupo, gente, é fundamental aí. Pensar em grupo. E aí são vários grupos, né? Eu vou dar um exemplo de grupo, né? Por exemplo, eu sou filiado à Associação Brasileira de Antropologia, que é uma associação de classe, né? Dos antropólogos, que reúne os antropólogos brasileiros. Eu sou filiado à OAB Bahia e à OAB DF. Então, cada um desses 3 grupos eu atuo, né? Eu participo dos grupos, eu participo das reuniões. Eu sou filiado ao Sindicato dos Servidores Públicos Federais. Eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores. Eu sou filiado ao Instituto Brasileiro de Criminalista. Eu sou afiliado ao IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família. Então, são grupos que você pode participar e eles são múltiplos. Você pode estar em vários grupos. Você pode estar no coletivo da escola, do grupo da escola. Você pode estar na Associação de Bairro de Nova América. Você pode estar na Associação Quilombola da Lapinha. Você pode estar afiliado no PSTU, no PCdoB, no PSOL, não sei aonde. Agora, o que não pode é ir sozinho. Se você for sozinho, você vai ser detonado. Você não vai chegar. Sozinho você não vai chegar. Isso é fato incontestável. Disso eu não abro mão. Isso é um axioma. É uma verdade absoluta. Sozinho não dá para ir sozinho. Se articula em grupo, em bando, porque a gente só está aqui porque os nossos antepassados se articularam em grupo, em bando, em quilombos, em revoltas, em grupo. Porque se fosse sozinho, a gente estaria ainda na escravidão, que é a vontade de muitos. A gente tem uma vontade escravista no país. A gente tem uma formação do escravismo, né? de que as pessoas... tem pessoas que são gente. Em última análise é isso, porque às vezes a pessoa ganha... Eu conheço gente, já ouvi falar, gente que ganha R$ 1.500 por mês, ou seja, não é um salário tão alto assim, R$ 1.500 por mês, e a pessoa quer ter empregado. Ela quer pagar R$ 150, ela ganha 1.500, ela tira desses 1.500, 150 para pagar um empregado, que geralmente é 4. R$ 150 para 4 empregados, né? Que é para lavar, para passar, para cozinhar e para ser babá, por 150, por R$ 180. Então, veja, muita gente não quer mudança, muita gente quer só deixar de ser escravo. É por isso que o sistema funciona. O sistema funciona porque muitos não querem acabar com a escravidão. Muitos querem deixar de ser escravo para virar senhor. E é nisso que a força do senhor está aí. A força do senhor do escravo está aí, que muitos querem ser
senhores escravos também, e acha justo, porque se fosse ele, faria do mesmo. E aí o sistema se mantém. Quando, na verdade, quando todo mundo disser não quero mais escravidão, acabou a força do senhor de escravo. É uma força mental. Por isso que a educação é fundamental, porque a educação tem esse poder de descolonizar, de fazer você pensar por si mesmo. Mas é assim mesmo? Porque quando eu falo assim, gente, ó, em vez de ir para a roça, você tem que estudar, não é que eu sou contra a pessoa trabalhar na roça, não. Na verdade, eu sou defensor da agricultura, não dessa agricultura. Porque também você vai para a roça e você está na mão deles. Não é que você vai ganhar dinheiro porque você foi para a roça. Você vai para a roça, aí você tem que comprar adubo, você tem que comprar veneno para botar na roça, você tem que comprar defensivo, você tem que comprar semente. Esses insumos são produzidos por empresas, assim como tudo. E essas empresas dominam também a agricultura. Então, a agricultura é coisa de rico. Então, você vai deixar a escola e vai para a agricultura, você vai ficar na mão deles, porque eles controlam os insumos, o adubo, a energia, a luz, a água e a venda. O mercado é controlado pelo atravessador. Então, você sai da escola achando que vai se dar bem na agricultura e você vai se dar mal também, porque é o mundo deles, a regra é deles. Então, hoje no Brasil, para você ter uma ideia, se você quer comprar um alimento, uma comida, você só pode comprar de 3 pessoas. Imagine um país do tamanho do Brasil, em que quase 80% de todo o alimento que é vendido são 3 grupos. Grupo Atacadão, que é o grupo que tem a IRC, que é o grupo Carrefour, Atacadão, que é um grupo francês. Na verdade, são 4, desculpa, são 4 grupos. Então, é o grupo Atacadão, que é o Carrefour, que é francês, o grupo americano que chama Walmart, que é um grupo dos Estados Unidos, muito atuante no Brasil, que tem um bom preço. Tem um grupo Cencosud, que é um grupo chileno, que tem a marca G Barbosa, e tem o grupo GPA Pão de Açúcar Cassinot, que é um grupo francês. Cassinot é um grupo francês que domina também a outra parte do mercado. Então, se você vai vender para eles. Vai vender na Ceasa, que vai vender para eles. Então, até para você participar da agricultura, você tem que entender esses processos de concentração. Essas empresas são 4, 5 empresas que controlam as sementes. É Bayer, é Monsanto, é Bunge. E essas empresas controlam as sementes e elas vendem, para quem é de América Dourada sabe o que eu estou falando, elas vendem 1 quilo de cenoura por R$ 1.500, R$ 1.400. 1 quilo de cenoura, 1 quilo de semente de cenoura custa R$ 1.300, R$ 1.400. 1 quilo de cebola custa R$ 900. 1 quilo de semente. Então, você vai plantar uma pequena propriedade de cenoura, você tem que ter aí R$ 7.000 só para semente. Por quê? Porque só tem 3 empresas no mundo que vendem. E elas dominam o mercado e elas vendem do preço que elas querem. Elas dominam a agricultura, elas dominam a venda, elas dominam a educação, elas dominam a saúde, elas dominam tudo. E o projeto delas é fazer a gente de escravo. Até agora estão ganhando. Mas a vitória não pode não ser permanente. E mesmo que seja, a gente também não vai ficar de braço cruzado, porque pelo menos, como diria Onestino Guimarães, que é um estudante da UNB que foi morto pela ditadura, lá na UNB tem um monumento em homenagem a ele, e ele diz: e no final de tudo, basta-me crer ter lutado de coração. Então, se a gente não mudar, basta crer que a gente lutou de coração para mudar, porque isso dá um alívio para a gente, né? A gente não é ovelha, morre de graça. Quem mais? Cristiano, tá maravilhosa a sua fala, quantas informações maravilhosas, incríveis. Mas, na verdade, hoje é sábado letivo, eles ainda têm que fazer algumas atividades. A gente parou esse momento para conversar com você, mas eu sei que tem alguns aí que estão meio assim, que precisa fazer algumas coisas. Tem um aluno do Vespertino, inclusive eu quero agradecer a presença dos alunos do Vespertino, que, né, deram um jeitinho de estar aqui. E ele colocou, Kaique, muito excelente aluno. Kaique colocou aqui, assim, transformar ou ser transformado, o que é mais importante.
qual é o papel de cada um. Eu não sei, Kaique, se você quis colocar para a gente para responder ou se foi uma reflexão sua. E aí, a gente pode fechar aqui, Cristiano, você pode, se você Pode, quiser claro, estou sempre à comentar essa fala disposição dele. para falar com vocês. Pode marcar outro dia Certo. também, assim que essa pandemia der uma arrefecida aí, a gente vai marcar também para a gente conversar. Vamos sim. Eu já coloquei até aqui, falei com o Fábio, fugi um pouquinho aqui, falei com o Fábio que ele tinha uma contribuição, tá? Mas eu falei, Fábio, como a gente já se estendeu um pouquinho, a gente vai fazer a edição 2, eu creio que Cristiano vai nos ajudar nessa questão. Eu espero que presencialmente, né, lá na escola, você vai ver, não tem mais 2 salinhas, não. A escola está muito bonita. Não, mas eu estudei depois que saiu essa linha, eu estudei lá em 94. Foi? Você é jovem, Cristiano, você é jovem. Deixa eu só... Eu quero agradecer a presença dos alunos. Muito obrigada aos meus alunos aí, primeiro, segundo, terceiro ano, que estão presentes. Agradecer, Fábio, pela disponibilidade. Agradecer ao nosso coordenador, a nossa diretora, Arivone, a nossa vice, Estela, a Proedna. E agradecer especialmente a você pela generosidade. Você, quando eu falei, imediatamente falou, olha, sim, estou pronto. Tá tendo um barulho aí, espero que vocês não estejam incomodando vocês. Mas, no ano que a gente comemora o centenário de Paulo Freire, você começou citando Paulo Freire, foi incrível. E Semana do Estudante, a educação realmente precisa ser transformadora, como Paulo Freire diz. Nós precisamos ser revolucionários. Nós, professores de escola pública, nós, alunos de escola pública, a gente precisa revolucionar esse espaço. Ainda que seja uma revolução sutil, a gente precisa estar revolucionando. Eu costumo dizer para as pessoas, eu estou na escola pública porque eu quero, de alguma maneira, revolucionar. Como o Cristiano disse, não querem que a gente esteja nos espaços, pois exatamente por isso nós precisamos estar nesses espaços. A gente precisa reivindicar para nós esses espaços, esses lugares de fala. E eu revoluciono da seguinte maneira, como eu já disse, a gente não pode comprar livros. O que eu posso comprar, eu compro empréstimo para os alunos. Leiam. E, Cristiano, eles estão lendo, vão ler agora Os Miseráveis, a versão resumida. E eu sei que eles, tenho certeza que vão gostar muito. E alunos que leram Fahrenheit 451, que amam, alunos que leram Capitães da Areia, que é o meu livro nacional predileto até aqui, né? Não li toda a literatura brasileira. E a deixa, né? Vamos aproveitar aqui para finalizar. Eu gostaria que você, que eu sei que você é um leitor, gente, Cristiano, eu não esqueço disso. Ele falou para mim, né, que ele precisou, por conta de uma questão aí, declarar a renda dele. Ele disse que não, os bens dele, ele disse que não tinha, não declarou nenhum bem. Mas ele tem uma biblioteca quase equivalente a 50 mil, foi isso, Cristiano? Eu me lembro vagamente disso, mas me marcou muito. Na última que eu contei, eu tinha 1.200, porque tem mais ali, tem mais lá em cima. 1.200. É um menino que compra livros, gente. Da minha esposa, que ela gosta também, ela compra também. Então, todo dinheiro que não sobra, a gente compra de livro. Que coisa boa. Aqui em casa eu também tenho feito isso. Não compro nada além de livro. Não tem nenhum bem, gente. Não tem onde cair morta. Tenho livros. E gosto de emprestar para os meus alunos. Empresto. Às vezes minha mãe, tu já vai emprestar esse livro? Vou. Amo. Eu preciso. É minha forma de tentar revolucionar esse espaço e tentar contribuir na vida dos meus alunos. Quero agradecer a presença de todo mundo. A gente vai finalizar aqui. A gente vai se despedir de Cristiano, gente. Agradeçam aí. Eu gostaria que vocês, por favor, ligassem o microfone, a gente bater palma para Cristiano, porque foi um show que ele deu para a gente. Liana. Tá? Oi. Eu queria agradecer o convite, dizer da minha satisfação enorme mesmo, que eu sinto um prazer de estar com vocês, porque é a minha casa, é a minha escola. Paulo Freire é uma inspiração muito grande para mim. Eu
tenho muitos livros dele, eu faço curso, eu gosto, eu tenho muito. Porque Paulo Freire vai dizer uma coisa, gente, que é muito importante, que é mais ou menos o seguinte: não deixe a escola atrapalhar os seus estudos. Ou seja, todo lugar você pode aprender. O que Paulo Freire vai dizer, basicamente, é isso. Então, tá vendo a novela? Fique atento aos personagens, às falas, o que o autor está querendo ali. Vai ver o jornal? Fique atento, se liga. Tá vendo um amigo falando besteira? Corrija. Olha, não é bem assim, não. Não queira ser o legal, gente boa, o que agrada todo mundo. Todo lugar é lugar de ação e de estudo. É isso que Paulo Freire vai dizer. Lá na UNB tem uma pichação, não é uma pichação, é uma obra de arte, que diz assim: não deixe a universidade atrapalhar os seus estudos. Então, se organize em grupo, mantenha uma rotina de leitura. Essa é uma dica que eu dou para vocês. Não precisa ser muito, mas precisa ser sempre. Então, se você ler todos os dias, vamos imaginar que você seja uma pessoa que lê devagar. Lendo devagar, você consegue ler uma média de 15 a 20 páginas por hora. Lendo devagar, 15 páginas, 20 páginas por hora é uma leitura de uma pessoa que lê devagar. Se você ler rápido, dá para ler 30, 40, dependendo da sua capacidade. Se você ler 20 páginas por dia, ao longo da semana são 100. Então, depois de uma semana, você consegue ler um livro pequeno. Em 2 semanas, são 2 livros no mês. Então, no final do ano, você já leu 24 livros. Então, reserve um tempo, né, para ler todos os dias, um pouquinho, né? E Kaique colocou aí transformar ou ser transformado. O processo ele é dialógico, ele é ida e vinda, né? Ele é duplo, né? Quando a gente ensina, a gente é que mais aprende. Então a gente transforma e é transformado. Não tem jeito. Quando a gente tenta transformar o mundo, a gente já está se transformando. E se articula em grupos. Veja a afinidade de vocês. Se você gosta de esporte, se articule com o vereador da sua comunidade para conseguir uma bola, uma rede, uma cesta, um espaço para a prática do esporte, com o prefeito municipal. Se você está com dificuldade na saúde, se articule no seu bairro para conseguir uma unidade básica de saúde com o seu vereador. Né? Veja onde você pode atuar, mas sempre coletivamente, porque aí o sucesso é mais fácil de ser alcançado, eu acho. Então é isso, dizer da minha satisfação, estou à disposição sempre que precisar. Deixei meu WhatsApp aí. Quem quiser saber mais sobre essas tecnologias que a gente tem acesso, de grupo de trabalho, de grupo de estudo, de dominar as tecnologias, tem que saber inglês, tem que aprender espanhol, tem que saber escrever, tem que saber ler, tem que saber calcular. São tecnologias. Não é nada de outro mundo, não. Vocês não sabiam falar e vocês sabem falar. Vocês não sabiam andar e vocês... É aprendizado, você aprende. Agora, tem que ter disposição, tem que ter recurso, material, dinheiro. Se a gente não tem como conseguir individualmente, vamos se articular com o vereador, com o prefeito, com o deputado, com a equipe, com a família, mas tem que ter recurso. Não dá para estudar sem dinheiro. Não dá. Simplesmente assim. Você tem que pagar passagem para ir para a escola. Você tem que comprar o livro para ir para a escola. Você tem que pagar a internet. Se você não tiver internet, você não estuda. Eu sei a dificuldade de vocês com a internet. Não tem como. Mas a prefeitura tem como colocar a internet. Nas comunidades. Internet pública. Basta querer, basta ter projeto, basta buscar. Mas às vezes não tem interesse. Não tem interesse, porque aí o dinheiro vai para outra coisa. Mas se a gente se organizar, por exemplo, uma comunidade como Nova América, tiver 200 pessoas lá, na prefeitura, marcando a reunião com o prefeito e dizendo: prefeito, vereador Cosme, que é o vereador de Nova América, vereador Dermi, prefeito Joelson, vamos se organizar aqui que nós queremos internet no bairro de Nova América. São 200 pessoas organizadas que estão aqui na reunião e o objetivo é esse. E vamos ver, vamos analisar se é pública, se tem viabilidade. É outra coisa. Outra coisa é você ficar lamentando que a holística não presta, vai lamentar e a holística não presta porque não é interesse, porque ela está cobrando caro por um serviço ruim, porque ela vai prestar um serviço bom. Ela vai prestar um serviço caro e vai ganhar dinheiro. É assim que funciona o mundo, tal como ele é. Mas não precisa se conformar. Dá para se organizar. É isso, gente. Muito obrigado. Fique com Deus. Bons estudos. Eu estou à disposição. Eu tenho uma boa biblioteca digital também. Livros em PDF. Eu posso compartilhar sobre muitos temas. Eu tenho uma biblioteca muito grande. E hoje, com computador, com celular, dá para ler. Não é a mesma coisa, mas dá para se adaptar, porque com o PDF você pode lhe mandar aqui 500 livros daqui a pouco. E vai estar 500 livros no seu celular. No link. É isso. Cristiano, falando em livros, aproveite e indique um livro.
a gente está com o tempo corrido, um livro que para você é muito importante. Eu sei que tem vários, mas eu gostaria que você indicasse um livro para a gente. Gente do céu, agora você me pegou. Vamos lá. Eu vou falar o que tá vindo na minha cabeça. Eu vou falar um autor e um livro. Um autor pela trajetória dele e um livro porque esse livro significou muito para mim. Tem um livro que chama A Águia e a Galinha, do Frei Leonardo Boff, e ele fala muito do que eu falei hoje. A Águia e a Galinha, uma metáfora da condição humana. Esse livro até estava em promoção na internet, acho que estava por R$19. É um livro que vale a pena ter. Se puder juntar duas pessoas, compra, cada um paga R$9,50, vale muito. A Águia e a Galinha, Leonardo Boff. Eu vou indicar um autor, porque ele tá em domínio público, significa que todos os livros dele podem ser baixados na internet de forma livre, que chama Joaquim Maria Machado de Assis. Machado de Assis. Aí do Machado de Assis, lê tudo do Machado de Assis, porque Machado de Assis é uma pessoa negra, descendente de escravizado, em 1880, 1890, e ele é o maior escritor de todos os tempos no Brasil. E ele é uma pessoa extraordinária, ele é um escritor fenomenal e muito atual, muito atual. Leia A Teoria do Medalhão, leia O Alienista. O Alienista, por exemplo, que é um livrinho assim fininho, é um conto. Sim, E muito bom. 40 páginas, dá para ler num dia. E é muito fenomenal, porque ele vai mostrar como o doido, quando ele tem poder, ele transforma todo mundo em doido e ele passa de normal, porque ele é o que tem o poder, o alienista. Então, leia o Machado de Assis, baixem PDF, bota Machado de Assis PDF no Google, tá a obra completa lá no... Aí depois, gente, quem tiver curiosidade, ó, tem várias tecnologias que eu tenho, que eu participo de vários grupos. Então, ó, tem tecnologia, por exemplo, de estudar inglês na internet com áudio, com podcast, com aplicativo. Tem aplicativo para estudar espanhol, tem aplicativo para estudar árabe, tem cursos mais baratos que você pode juntar com 3 pessoas e pagar uma pessoa para lhe dar uma aula, para você estudar, 4 pessoas, cada um paga 20, contrata um professor. Então tem várias tecnologias que a gente tem, que eu posso passar para vocês aí. Tem aplicativos, tem sites, tem gente para seguir, é muita coisa. Então, aqui foi só uma primeira conversa mesmo e a gente vai se falando, para não atrapalhar vocês também aí na dinâmica de vocês. Nós vamos fazer uma oficina na escola. Você vai nos orientar, ensinar essas questões mesmo. Vamos montar uma sala, organizar, você vai ver. Vai ser bem legal. Exatamente. Porque eles têm as tecnologias, Eliana. Eles já têm na escola deles. As pessoas que estão concorrendo ao vestibular, elas têm na escola. A gente precisa saber que tem essas tecnologias, né? E a gente precisa se adaptar. E às vezes é um clique. Tem uma pessoa que está dando uma aula, melhor às vezes do que a aula que está tendo lá em outra escola com o professor. Por exemplo, o YouTube, por exemplo, só para dar um exemplo. O YouTube tem um canal, que é o YouTube Edu, de Education. YouTube Edu. Lá no YouTube Edu, o YouTube contratou, ele paga os melhores youtubers de educação do Brasil para estar lá nesse canal do YouTube Edu. Lá tem aulas excelentes de matemática, de física, de química, de biologia. YouTube Edu. Às vezes, uma vez por semana, você vai num lugar que tem uma internet Wi-Fi da sua tia, de alguém que está pagando a internet melhor, bota lá o seu celular, tira lá 3 horas no sábado, no domingo e vai ver o YouTube Edu. Por exemplo. Na plataforma. YouTube Edu. Pronto, ok. Gente, muito obrigado. Cristiano, muito obrigado novamente. Eu espero que você realmente volte depois para trazer mais contribuição para a gente. Eu quero que seja na escola, para a gente montar essa oficina aí para você orientar mesmo os meninos essas questões. Você sabe muito melhor do que eu, e eu sei que vai ser bem enriquecedor. Eu vou passar a palavra, eu quero dizer a você, de novo, muito obrigado pela sua generosidade. Gente, nós temos um doutor aqui falando com a gente, tão solícito, né? Gente da gente. Coisa linda. Eu quero passar a palavra para o nosso líder dos líderes, para Fábio. Ele vai finalizar esse momento. Deixem a frequência aí, por favor, assinem a frequência. É importantíssimo isso, tá bom? Pro, eu que agradeço. Eu que agradeço. A gente tem que contribuir, né? É a nossa escola. A gente precisa carregar a bandeira da nossa escola, da escola pública. Revolucionar mesmo. Fábio, com você, meu querido. Pode finalizar.
Cadê Fábio, gente? Oi, queremos agradecer aí, né, a Cristiano. Muito obrigado pelas suas palavras. Creio que não só para mim, mas para todos os meus colegas. Foi enriquecedor. Vamos levar para a nossa vida, né? Vamos levar para o nosso dia a dia. E é somente agradecer mesmo. E muito obrigado aí aos alunos que se fez presente nessa reunião. Levem para a vida de vocês, tomem como um aprendizado. E é isso aí. Valeu! Eu que agradeço. Eliana, o microfone está desligado. Ah, pronto, gente, finalizamos por aqui. Muito obrigado pela presença de vocês, tá bom? Eu sei que foi enriquecedor. E a gente se vê na próxima edição, conversa com o Cristiano, conversa com o Lampião 2. E a gente vai perguntar para ele por que Lampião. Vai ficar a deixa aí, tá bom? Para quem não sabe, na próxima ele explica para a gente por que Lampião. Tá ok? Abraço! Depois manda para mim a gravação. A Proedna está gravando aqui, Cristiano. Eu vou mandar para ela. Eu estou tentando finalizar. Gente, está finalizada. Vocês podem ir se retirando. Eu vou fazer sala para vocês enquanto vocês saem. É o tempo que eu vou organizando aqui a frequência de vocês, tá bom? Leandro, depois a Mais gente um abraço. pode organizar essa questão das tecnologias aí, dos aplicativos, dos Quero, eventos. precisamos. Precisamos, viu, Cristiano? Eu fiquei muito, muito encantada com essas suas ideias. É porque eles vendem para a gente como se fosse a coisa de outro mundo, sabe? Assim, uma coisa totalmente muito que você para você passar no vestibular você precisa ser um gênio que nasceu com aquele dom. E na verdade é só uma tecnologia mesmo de domínio de técnica, de TRI, que a gente Uhum. chama, teoria de resposta ao item. É aprender a fazer uma prova de TRI, aprender a fazer uma prova de múltipla escolha. Basicamente é isso o vestibular. Não mede o conhecimento seu do mundo, mede a técnica que você desenvolveu para fazer aquele. Tanto é um treinamento que, por exemplo, eu estava mais preparado para fazer a prova há 20 anos atrás do que eu estou hoje. Para você ver como não mede o conhecimento. Né? Depois de 20 anos estudando todo dia, vendo vídeo, vendo aula, fazendo mestrado, no doutorado, hoje é possível que se eu for fazer uma prova do vestibular, eu tire a nota menor do que quando eu estava no segundo grau. Por quê? Porque eu estava estudando só aquela tecnologia ali. Mas hoje eu estou muito mais preparado para fazer um curso de graduação, de medicina, de direito, qualquer coisa, do que eu estava há 20 anos. Então não mede o seu conhecimento, mede técnica. E é essa técnica que a gente precisa dominar, essa tecnologia. Que interessante, Cristiano. E isso precisa ser passado, né, para os meninos. É. Pois é, minha gente. Olha, já registrei a frequência dos meninos aqui. Então, vamos nos despedir por aqui. Por enquanto, né? Até breve, né, Cristiano? Isso. Muito obrigada. Deus abençoe. Espero você na nossa aula. Pronto, vou me organizar aqui. A gente vai se falando. Pronto. Tá bom. Ok, Tchau. tá. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, bom dia a todos. Tchau. Obrigada, Edna. Eu vou tentar baixar aqui a gravação e te enviar. Tá certo, Edna. Tá certo. Tenta baixar aí. Eu posso fechar a sala ou não? Tem que deixar aqui aberta.